John Wesley não tinha medo de prisões, não temia multidões furiosas, não temia doenças nem a morte. Ele atravessou estradas lamacentas, subiu em carroças e pregou em campos, mesmo quando pedras voavam sobre sua cabeça. Mas havia um pecado específico que o fazia tremer, algo que ele chamava de o inimigo secreto da alma. E o mais assustador, esse pecado ainda vive nas igrejas hoje. Neste vídeo, vamos seguir John Wesley pelos arquivos de seus sermões sobre perfeição cristã e seus diários, para entender o que ele via como a ameaça mais letal à alma e descobrir o que isso significa para nós hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal. Estamos na Inglaterra do século XVIII, uma nação aparentemente cristã, mas espiritualmente adormecida. Igrejas cheias de formalismo, religião sem vida, tradições sem fogo espiritual, exibindo uma cristandade de aparência. Catedrais, liturgias e tradições que seguravam a forma, mas frequentemente falhavam em produzir transformação interior. A Igreja Anglicana, instituição dominante, vivia um período de rotina ritual, enquanto muitas pessoas iam à igreja por costume, não por convicção. A Igreja Anglicana estava dominada por rituais, mas vazia de conversão genuína. É nesse cenário que John Wesley surge. Filho de um pastor, John Wesley nasceu e se formou intelectualmente nesse ambiente. Sua formação em Oxford e sua participação no Clube Santo deram-lhe disciplina, orações, leituras, jejuns e obras de misericórdia. Ainda assim, Wesley experimentou uma crise interior. Apesar de toda a disciplina religiosa, Wesley não tinha paz. A sensação de que sua religiosidade não era o suficiente, e isso o aterrorizava. Mas houve um evento que marcou a vida de Wesley. Sua famosa experiência no caminho para Aldersgate, quando seu coração ficou estranhamente aquecido, marcou o início de uma busca mais profunda. A partir desse ponto, suas pregações, seus diários e seus sermões sobre perfeição foram uma luta contra aquilo que ele chamava de forma de piedade sem o poder. Nos seus sermões sobre perfeição cristã, Wesley ensinava algo profundamente chocante. O maior perigo não era cair em pecados externos, mas viver uma fé exterior sem uma transformação interior. O pecado que ele mais temia era a hipocrisia espiritual. Ele chamava isso de religião de forma sem o poder, cristianismo sem cruz, santidade sem morte do ego. Para ele, não havia nada mais assustador do que alguém que aparentava ser santo, mas nunca havia sido quebrantado por dentro. Wesley identifica o risco não tanto nas transgressões escandalosas, mas naquilo que corrói a alma em silêncio. Orgulho espiritual, autojustificação e a prática religiosa que não resulta em mudança moral. Ele descreve uma condição na qual o crente realiza os rituais, usa a linguagem cristã e ocupa cargos religiosos, mas seu coração continua não convertido, ainda preso ao amor do eu, ao desejo de aprovação humana, às pequenas concessões que pareciam inofensivas. Wesley tinha horror à hipocrisia que se disfarça de santidade. Em sermões e cartas repete: há muitos que têm a forma da piedade, mas negaram o seu poder. Essa forma é traiçoeira porque seduz a consciência, cria conforto espiritual e, com o tempo, endurece o coração contra verdadeiros apelos de arrependimento. John Wesley não apenas pregava isso, ele vivia. Ele acordava às 4 da manhã, orava, jejuava 2 vezes por semana, percorria milhares de quilômetros a cavalo, pregava até 3 vezes por dia. Para combater esse mal interior, Wesley viveu práticas de disciplina que sustentavam sua teologia. Ele levantava cedo para longas horas de oração e leitura bíblica, jejuava regularmente, revisava o dia em diários onde anotava faltas e arrependimentos. Fazia autoexame rigoroso, procurava a companhia de irmãos fiéis que o confrontavam e incentivava a transformação coletiva nas sociedades metodistas. Mais do que ritual, essas ações eram instrumentos de discernimento.
O jejum, por exemplo, não era fim em si mesmo, mas meio para reduzir distrações e tornar o coração sensível. Mas o que poucos sabem é que Wesley praticava algo ainda mais radical. Ele examinava sua alma diariamente. Ele fez para si mesmo uma lista de perguntas espirituais, como: onde errei hoje? Onde meu coração se desviou? Hoje neguei a mim mesmo? Fiz algo por vaidade? Busco a aprovação dos homens ou de Deus? Estou fugindo de algum pecado secreto? Ele tinha pavor de viver de aparência. Essas ações funcionavam como um espelho que impedia a formação de uma religiosidade superficial. Wesley não via disciplina como mérito, via-a como laboratório onde o amor de Deus podia ser exercitado e verificado. O maior conflito de Wesley não foi com o mundo, foi com os religiosos. Líderes das igrejas o acusavam de exagero, o chamavam de fanático, diziam que ele estava indo muito longe. Mas o conflito mais profundo era interno. Mesmo depois de convertido, Wesley temia estar se enganando. Nos seus diários, ele confessava: posso estar me enganando, posso estar pregando uma fé que não vivo plenamente. Ele vivia em constante exame espiritual e temia uma coisa mais do que tudo: se tornar um pregador poderoso, mas um cristão vazio. Havia resistência. A mensagem de Wesley sobre perfeição e vigilância contra o pecado oculto soava estranha e perigosa aos olhos de muitos líderes. Acusações de fanatismo e exagero surgiram repetidamente. Alguns o chamavam de intimidador, outros viam sua insistência em arrependimento contínuo como juridicismo. Internamente, Wesley também lutava. Seus próprios diários revelam noites de angústia, dúvidas e a sensação de não ter atingido aquilo que pregava. Em várias entradas, admite o temor de pregar aquilo que não vivia por completo. Esse conflito de ser um pregador público e um sofredor privado diante da própria consciência é parte central de sua vida. Ele não tranquilizava seu coração por mera atividade, sempre questionava se estava segurando a verdade ou apenas repetindo palavras sagradas. Para Wesley, a desculpa de estar ocupado no trabalho do Senhor jamais neutralizava a busca por verdade interior. A grande lição que Wesley nos deixou é simples e assustadora. Não é o pecado escandaloso que destrói a alma primeiro, é o pecado escondido. Não é o ateísmo declarado, é a religião vazia. Ele ensinava que a perfeição cristã não era ser sem erro humano, impossível, mas crescimento tal que o cristão não vive voluntariamente sob o domínio do pecado. É um coração que ama a Deus acima do próprio eu e que não faz paz com o pecado. Wesley enfatiza que a graça torna possível essa transformação. Não se trata de mérito, mas de cooperação com a ação santificadora do Espírito. Porém, essa cooperação exige vigilância, exame diário, confissão, arrependimento recorrente e prática de disciplinas que expõem o orgulho. Ele preferia um pecador quebrantado que buscasse a Deus, do que um religioso orgulhoso que se julgasse justo. Essa inversão de valores é central. Humildade é o termômetro da verdadeira santidade. Agora, a pergunta não é sobre John Wesley, é sobre você. Você está lutando contra o pecado ou apenas administrando a aparência? Você busca santidade ou... Aqui estão práticas simples que Wesley viveria hoje. Exame diário da consciência. Confissão silenciosa diante de Deus. Oração sincera, não mecânica. Jejum ocasional. Buscar quebrantamento, não performance. O perigo nunca foi parecer fraco. O perigo é parecer forte demais, mas estar vazio. Wesley não temia o diabo, não temia o inferno. Ele temia enganar a si mesmo. E agora, o que fazemos com tudo isso? Primeiro, aceite que sinceridade é mais valiosa do que aparência. Se sua vida espiritual se mede por atividades e aprovação externa, pare e reavalie. Faça o exame diário que Wesley praticava. Reserve tempo todas as noites para revisar palavras, pensamentos e ações. Identifique áreas de complacência. Confesse honestamente.
Introduza jejuns periódicos, não para autopunição, mas para redirecionar o apetite do corpo ao apetite por Deus. Busque companheiros espirituais que o desafiem em amor, não apenas concordando com sua imagem. Torne a oração não um automatismo, mas um diálogo que desafia suas motivações. Por que você ora? Para quem você vive? O que procura naquilo que chama de serviço cristão? Lembre-se, humildade é a base. Onde houver orgulho, mesmo camuflado de zelo, é preciso um novo começo. Finalmente, cultive uma consciência da graça que produz mudança. Wesley dizia que a perfeição cristã é a obra contínua do Espírito, não é espetáculo humano. Portanto, não busque aparentar perfeição. Busque a dependência que produz transformação. Onde houver resistência a essa transparência, questione: estou mais preocupado em parecer certo do que em ser restaurado? E agora, eu quero fazer algumas perguntas que talvez incomodem você, mas que podem despertar a sua fé. Você está lutando contra o pecado ou apenas escondendo melhor? Se sua fé fosse julgada apenas pela sua vida secreta, ela sobreviveria? Você serviria a Deus do mesmo jeito se ninguém jamais visse? Você está vivendo transformação ou só desempenho espiritual? Quantas coisas na sua vida espiritual existem apenas para manter uma imagem? Wesley acreditava que uma pergunta honesta podia salvar uma alma inteira. E é exatamente isso que está em jogo aqui. Não responda a essas perguntas apenas em silêncio. A sua resposta pode ajudar muita gente. Quando você comenta aqui embaixo, você não está apenas participando. Você está testemunhando, inspirando e despertando outras pessoas. Às vezes, Deus usa o seu comentário para acordar alguém que estava dormindo espiritualmente. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal para continuarmos explorando vidas que desafiam nossa fé prática. Deixe um like, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Aqui nós não falamos de religião, falamos de transformação real. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe sua vida.